Olá, amados do Eterno, tudo bem com você? Eu sou o pastor Danilo Fernandes e o papo aqui é Jesus Cristo, amém, amados? Estou aqui debaixo das minhas árvores no jardim, algumas frutíferas, algumas só com flores, lendo, estudando um pouco a palavra de Deus. Estava lendo aqui o Evangelho de Mateus. E quando eu cheguei no capítulo 12 e 13, eu me deparei ali com a parábola do semeador. E eu quero fazer um breve comentário a respeito desta parábola. Quando Jesus ele começa a falar a respeito do semeador que saiu a semear a sua semente. E ele foi jogando. Algumas sementes caíram em terra muito dura, duríssima, que não, a semente ficou do lado de fora, ela não se infiltrou na terra. E com isso veio as aves e comeram aquelas sementes. Uma outra semente caiu em terra misturada com pedras, com pedregulhos. Então a semente até brotou, mas não tinha terra suficiente para que se formassem raízes. E da mesma maneira bateu o sol forte e aquela planta morreu porque não tinha semente. Uma outra, caiu à beira do caminho. As pessoas passavam, pisavam e com isso fez com que aquelas sementes morressem, nem germinassem. Mas teve também uma terra boa, aquela terra em que a semente caiu e ela frutificou e ela deu 100, 60, 30 por 1 de frutos. E uma pergunta subiu no meu coração, para mim mesmo. Qual tipo de terra você é? Porque, queridos, existem terras específicas para cada situação. Por exemplo, se você for fazer um vaso, como diz lá em Jeremias 18, o barro do oleiro. O barro do oleiro ele é próprio para que você faça com ele vasos. Porque se ele na hora ali da produção ele cair, ele é fácil de ser moldado novamente. O oleiro pega, recolhe aquela terra, mistura novamente uma água e forma ali um novo barro. E esse novo barro ele pode passar pelo forno, aguentar temperaturas altíssimas para se formar dali um vaso praticamente inquebrável, Então existe a terra própria para que se faça um vaso novo. Mas existe a terra que não presta para nada. Existe a terra que não dá respostas, a que você possa executar o plano do semeador. Você não tem resposta para aquela semente. E existe a terra apta a ser plantada aquela semente. Então a pergunta veio, qual tipo de terra você é? Aquela terra que é fácil ser moldada, que o oleiro ele pode moldar segundo a vontade dele um vaso novo. Você é aquela terra cheia de pedregulhos, cheia de pedras, que não dá para fazer absolutamente nada, a não ser deixar ali para ser pisada. Existem a terra, também que a semente não germina, e existe a terra boa. Qual terra você é? De qual terra você faz parte? Daquela que pode ser moldada facilmente pelo oleiro, ou é aquela terra dura que nem o oleiro consegue montar um vaso novo, se por acaso ele conseguir moldar um e ela se quebrar? Pode jogar fora. Essa é a terra que também não presta para nada. E vendo essa passagem, Jesus falando por parábolas ali, e depois, num outro momento, os discípulos questionam a Jesus a respeito dessas parábolas, e aí o que acontece? Jesus responde para ele a respeito das terras. Então, nós aprendemos aqui que existem terras próprias para determinadas situações. E você? E eu?
Que terra nós somos? Quais situações nós podemos abranger dentro do Evangelho de Cristo, dentro do plano, do propósito de Deus para a nossa vida? Nós somos aquela terra dura, um coração endurecido, um coração que não aceita contradições. Nós somos aquela terra pedregosa, que até recebemos alguma coisa, mas esquentou o sol, ou no primeiro probleminha nós já desistimos de ser algo. Nós somos aquela terra que está jogada no meio do caminho, né, que não abraçamos aquela semente, e com isso nós continuamos sendo da mesma maneira as mesmas pessoas. Nós somos aquela terra boa que abraçamos a semente, e a semente, no caso aqui, é a palavra de Deus, que ela possa germinar no nosso coração, que nós possamos dar frutos, e frutos que permaneçam, frutos que deem frutos também, ou simplesmente nós só esperamos as coisas acontecerem. Pense sobre isso. Pense sobre que terra você é, né? Porque existem vários tipos de terra. Eu poderia falar aqui sobre vários tipos de terra. Quais as suas utilidades, as suas funções, né? Qual o seu propósito específico dentro de um contexto, né? Mas eu quero ficar só por aqui, só fazendo essa pergunta, para mim e para você. Que tipo de terra nós somos? Nós somos aquela terra que aceitamos a correção, aceitamos a palavra de Deus, ou somos aquela terra, né, que dura, que de nós não pode sair nada que preste? Pense sobre isso, querido. Medite sobre a parábola do semeador no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12 e 13. Veja lá, leia e reflita sobre isso. Amém, queridos? Que Deus lhe abençoe, que Deus possa realmente moldar a sua vida segundo o seu querer e propósito, e que você possa ser uma bênção nas mãos do Senhor. Deus te abençoe com todas as sortes de bênçãos. E Deus abençoe o Brasil, amados. Que Deus livre o Brasil dessa praga que nós estamos vivendo no nosso governo. Um governo de corruptos e corruptores. Um governo que quer levar o Brasil ao caos, tá? A derrocada total, a miséria total. Mas em nome de Jesus Cristo, Deus não vai permitir isso acontecer no Brasil. E antes de nós até pensarmos, Deus vai reescrever a história dessa nação. Deus lhe abençoe.